Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eugênio Anunciação, ministro da Comunicação da IPI do Brasil. Estamos juntos aqui no programa O Poder da Palavra com o pastor Naamã Mendes. Muito bem-vindo, Naamã, que bom ter você com a gente. A alegria é minha sempre, muito bom falar com essa gente boa aí que está nos vendo, nos ouvindo, é maravilhoso. Espetáculo. Como vocês sabem, a gente está trabalhando toda semana para trazer para vocês um conteúdo para recarregar as nossas baterias, recarregar os nossos corações. Todas as quartas-feiras estamos aqui presentes nos canais da Pendão Real e hoje vamos trabalhar um tema muito importante, a questão de filhos, educação de filhos. Naamã, você é pai, você é avô, além de tudo você é pastor, tem muita experiência de ouvir histórias e saber de histórias. E uma das dinâmicas que a gente mais percebe é esse conflito entre mulheres e seus maridos na questão de criação de filhos. E uma pergunta que mandaram para a gente, olha que legal essa pergunta. É certo algumas mães esconderem dos pais erros e práticas de comportamentos inadequados dos filhos? Olha, vamos dizer assim, se eu estivesse fazendo um programa assim de brincadeira, né, eu diria que é certo. Mas como isso aqui é coisa muito séria, então nós vamos orientar e dizer da seguinte maneira. Primeiro, que se existe esse conflito entre a mãe e o pai, em relação à educação de filhos, isso precisa ser acertado. Porque uma das coisas mais importantes para que os filhos sejam bem educados é que o casal esteja bem ajustado. Isso gera segurança nos filhos, né? Quando isso não ocorre, então aí há essa necessidade de ficar se escondendo, porque se pressupõe que alguém aí vai fazer alguma coisa errada, o que não é saudável. O ambiente da família precisa ser um ambiente de amor, como respondemos a semana passada, né? Um ambiente onde o amor do Senhor esteja presente nos relacionamentos, onde haja perdão, onde haja reconciliação. Então, quando uma criança faz alguma coisa errada e os pais não têm essa liberdade de juntos resolverem um problema, alguma coisa está fora do lugar. Então, é necessário que a verdade prevaleça. A palavra de Deus nos ensina que onde há amor, há verdade. A palavra de Deus nos ensina que o amor lança fora todo medo. Então, o processo de educação de um filho precisa passar por essas duas coisas. Primeiro, as crianças precisam andar na verdade e elas aprendem a verdade convivendo com seus pais. E as crianças precisam andar num ambiente seguro, né, onde não haja medo. A criança não pode ter medo de dizer que errou, de que fez alguma coisa errada. E os pais não devem estimular isso, eles devem estimular o contrário, para que os filhos tenham liberdade de falar, de dizer o que fizeram, de falar o que fizeram de bom, o que fizeram de ruim, o que erraram. E os pais devem aproveitar essa oportunidade no ambiente da família para exercitar essa vida cristã saudável, de perdão, de reconciliação, de abraço e, consequentemente, de disciplina. Porque antes da disciplina precisa vir a orientação, e a orientação é um gesto de amor. É por isso que o Senhor nos deu a palavra de Deus, a Bíblia. É um gesto de amor de Deus, que coisa maravilhosa. Toda orientação que a gente precisa de Deus, a gente tem revelada na palavra. E essa deve ser a nossa atitude como pais também, de orientar os nossos filhos. E uma vez que eles tenham errado, então, como casal, a gente tratar dessa questão com os filhos e fazer com que haja a busca, o arrependimento da criança, a busca do perdão, da reconciliação. Então eu diria, não esconda, porque isso não procede de Deus. Além disso, a palavra de Deus diz que para a gente ter comunhão, para a gente conviver bem, a gente precisa andar na luz. Né? E esse andar na luz implica em a gente confessar pecados, em a gente ser verdadeiro um com o outro. Legal, maravilhoso. Uma outra pergunta muito parecida que enviaram para a gente também é essa daqui. A interferência dos avós na educação dos seus netos é boa ou ruim? E você, como avô, agora não vai poder passar pano para você, né? É o seguinte, é muito bom a gente interferir quando é para cuidar dos filhos quando eles já estão educados.
Então estão bem cuidados, aí é maravilhoso os avós interferirem. Na educação dos filhos, a responsabilidade é dos pais. Né? O Salmo 133 nos diz que é uma alegria a gente ver as gerações virem, né, para os avós. O texto é para os avós, mas a educação é para os filhos. Né? A educação é dos pais, os pais têm essa responsabilidade. Deus não vai cobrar dos avós o que acontecer com os netos. Deus vai cobrar dos pais. Essa responsabilidade é dos pais. Um dia os pais terão que apresentar a Deus o que eles fizeram com os filhos deles. Então, os pais, o que eles podem fazer em relação aos netos, os avós, o que eles devem fazer em relação aos netos é conversar com seus pais, trocar experiência, dizer aos seus pais, aos seus filhos, no caso, como eles foram educados, mas uma conversa muito fraterna, né, sem muita interferência, porque a responsabilidade é deles, eles são os pais e eles precisam viver essa experiência como pais. Muito bom. Você é avô de quantos netos hoje? Eu tenho 4 netos, são 2 meninas, né, que são filhas do Diego e da Kira, e 2, um menino e uma menina, que são filhos da Nara e o Davi. Que legal. Você deve ser um vô coruja, né? Como todo vô. Bastante, né? Agora, eu tenho assim uma relação com os meus netos um pouco diferenciada, né? Porque, infelizmente, eu tenho pouco convívio. Então, quando eu vou para estar com eles, eu gasto tudo que eu posso em termos de tempo, de convívio, de conversa, né? E sempre estimulando para as coisas que eu gosto, né? Por exemplo, eu gosto muito do Corinthians, né? Então eu estimulo meu neto a ser corintiano. Tudo bem, Deus abençoe. Que legal, mas é importante essa relação. Uma última pergunta, você falou muito, né, disso, do envolvimento, de investir tempo com quem a gente ama, e alguns pais têm dificuldade, principalmente quando os filhos chegam na fase da adolescência, que é a famosa fase da rebeldia. Como lidar com filhos rebeldes à luz da Bíblia? Começar antes que eles se tornem rebeldes. E, infelizmente, a gente inverte o processo, né? Geralmente, quando os nossos filhos nascem, nós ficamos super felizes, né? Aí, à medida que eles vão crescendo, vão reagindo, começam a falar, começam a trocar os olhares conosco, com os pais, né? Nós ficamos encantados, a gente pega a criança e joga a criança para cima, e pega no braço de novo, e abraça, e beija, e conversa, fala horas com a criança, né? Aí, à medida que a criança vai crescendo, a gente para de fazer essas coisas. Vai chegando assim nos 9, 10, 11 anos, a gente vai parando de falar e vai parando de abraçar. Então, a melhor maneira de tratar com filhos rebeldes é começar antes que eles se tornem rebeldes. Quanto mais você conviver com seus filhos, amar os seus filhos na primeira infância, melhor. Quanto mais você conviver na segunda infância e amar o seu filho e tratá-lo bem, tratá-lo com respeito, com amor, com carinho, melhor vai ser quando ele chegar na adolescência, o relacionamento. Então esse diálogo ele precisa ser mantido. O abraço e o beijo precisa ser mantido para que você não tenha filhos rebeldes. Uma vez que por alguma razão ele tenha se tornado rebelde, que precisa ser investigada as causas da rebeldia geralmente, né? Uma vez que isso aconteça, a melhor maneira de tratar, porque é assim que Deus nos trata, é amar. E amar significa a gente demonstrar amor, carinho, bondade, generosidade, abraço, e implica em colocar limites, disciplina. E aí tudo depende da idade, né? Você disciplina uma criança de 0 a 6 anos de uma maneira, de 6 a 11, 12 de outra maneira, e quando ele é adolescente de outra maneira. O ideal é que quando ele chegue na adolescência, haja o menor disciplina possível, né? Que sejam exceções. Agora, quando há esse ambiente de amor que eu acabei de falar, é muito mais fácil e dificilmente você vai ter um filho rebelde. Muito bom, muito bom. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês estão percebendo o quanto a palavra de Deus é rica para nos orientar, não apenas nas questões relativas à salvação eterna, mas no nosso dia a dia.
E eu quero agradecer porque você está aqui com a gente, você que está acompanhando a gente semanalmente, que você continue compartilhando esse conteúdo com quem você ama, porque também é alvo do amor de Deus, é uma forma de você fazer evangelismo digital. Naamã, mais uma vez quero te agradecer por estar com a gente, estar iluminando a gente com a palavra do Senhor. Eu que agradeço, quero lembrar aos pais e aos avós, não irriteis os vossos filhos, criai-os na disciplina do Senhor. E a disciplina do Senhor nós sofremos. Ela é uma disciplina amorosa, cuidadosa e bondosa. E é isso que a gente tem que viver. Amém. Que assim seja na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos filhos, netos, bisnetos e a nossa posteridade. Um forte abraço a você, meu irmão e minha irmã. Nos vemos na próxima semana.